Oi! Olá com vocês, cambada, seus lindos maravilhosos! Sou Peri Andrade. René Ferracioli. Eita, Doutor René aqui para outro Debulhando. E, desculpa o primeiro tema, um pouco pesado, um pouco tudo, mas a gente tava ali no meio ainda, a gente queria falar e tal. Mas pegando aquele, não temos mais o Chester, não temos mais o Chris Cornell, outros mais antigos morrendo por causas naturais, ou etc. Velhice, exatamente, e bandas acabando. E vamos entrar no tópico que é o seguinte, o rock morreu? O rock morreu? Uma coisa, todo mundo adora falar disso. Só que a gente vai falar que vai dar o papo. O papo do que... vai dar o veredito aqui. Então, o rock morreu? Morreu. Então acabou o programa. Foi isso, é outro Debulhando. Aquele beijo, aquele abraço. Mentira. É rapidinho. Depois da vinhetinha a gente vem com o assuntinho do dia. Foi. Olha. Morreu ou não morreu? Morrer não morreu. Não. Nem acho que tá agoniante, nem acho que tá tipo assim... Ele não está mais no mainstream. Existem aquelas bandas mais famosas, existe bandas como aquelas mega bandas de todos os tempos, Rolling Stones, o The Who... Sim. Que é um outro nível, aí já é além de ser mainstream, não ser mainstream, gênero, musical... É meio que... Eles vão continuar aí. É meio que já passou até... É a mesma coisa que eu falo do Metallica, por exemplo. Metallica eu não acho mais... Eu acho que é metal o som que eles fazem, mas não é mais uma banda de metal. Uma banda de rock é uma banda que passou dos gêneros. O gênero não limita mais do que a banda. O que acontece é que as bandas novas que surgem, elas ficam limitadas a tipo assim... Primeiro lugar no top de rock. Primeiro lugar no... alternativo, música tipo... Então não é mais o foco das atenções, não é mais o rock. Por mais que algumas bandas lutem pra isso e estejam tentando chegar lá, o foco é outro, o eletrônico, hip hop. Mas acho que um pouco de culpa disso, antes de colocar a questão culpa no gênero, eu vou colocar nas pessoas. É sempre bom colocar nas pessoas primeiro. Eu acho que as pessoas que escutam rock, os roqueiros, exatamente, eles vivem na vibe que, tipo, do meu tempo era melhor. Sim. As pessoas não conseguem evoluir com o som. Então o som modificou um pouco, não é mais aquele som que eles conheciam. As pessoas simplesmente acham que não existe mais. E aí fica ali preso no que gostava antes, E aí você para pra pensar, porra, realmente, tipo, a parada é um negócio que eu gostava de ouvir quando eu tinha 16 anos e acabou ali, entendeu? Não é possível. Não é assim que as coisas funcionam. Porque assim, cara, de verdade, não é... O rock não está onde está hoje em dia, é um pouco problema de tudo. É um pouco problema dos fãs, que começaram a ficar, acho que um pouco de saco cheio das coisas que começaram a fazer. Acho que é um pouco o problema das bandas, que também surgiu muita banda ruim, muita banda, principalmente do The Strokes pra cá, da época do indie, muito do indie, muito do garagem, e as pessoas criaram um pouco de birra com isso. Eu acho que, na verdade, não só o indie, mas dos anos 2000 pra cá, indie, o emo, new metal, criou-se muitos gêneros que criou-se muita antipatia com as pessoas. Tipo, criou-se muita divisão do tipo, eu gosto, eu não gosto. É porque eram muito gêneros, muito de um nicho específico, assim. Isso. Então, tipo, aí você já ia criando essas subdivisões, assim. Parece que antes disso não era tão bem dividido. Tinha essa questão, assim, já, tipo, sabe, existe o metal, existe o punk, existe, sabe, o hard rock e tudo mais. E já existia essa rixa, assim. Mas parece que no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 ali, parece que foram pipocando certas coisas que parece que foi subdividindo ainda mais a coisa toda. Também. Eu acho que sim, talvez. Você foi segmentando, que é uma coisa natural também. Tipo, do metal saíram várias coisas, do punk saíram várias coisas, do hard rock saíram várias coisas. Realmente houve essas subdivisões, houve mais essas quebras de uma coisa e outra. Uma coisa que eu acho que era essencial, talvez um pouco no rock, atitude, por exemplo. Eu acho que o rock não tem mais muito o que falar, muito o que passar mensagem. Isso era uma coisa muito essencial do rock antigamente. Ou às vezes até tem alguma mensagem pra passar, mas talvez já tenha sido tarde demais das bandas. Tipo, se a banda é um pouco mais pop, as pessoas já acham que é pop e os roqueiros... Exatamente. Bom exemplo disso, por exemplo, eu acho que o Coldplay. O Coldplay, ele sempre foi uma banda que, tipo, não é uma banda que encheu de amores muitas pessoas. No sentido assim, tipo... Não, então, você mesmo, uma pessoa que nunca... Exatamente. Mas só que o Coldplay começou a ficar mais diluído com a questão dos anos. Então talvez vai perdendo a força de uma banda que era pra ser uma banda, que era pra ser um... Se você comparar o Coldplay do começo de carreira com o Coldplay de agora, sacou? Tipo... Mas o Coldplay foi uma banda que conseguiu atingir as pessoas no âmbito geral. Sim. Até principalmente na fase hoje em dia. Por quê? Porque mistura com sons que as pessoas gostam de ouvir hoje em dia.
Só que ao mesmo tempo, é um som muito fácil. As pessoas que escutam eletrônico, por exemplo, muitas daquelas coisas é só pra simplesmente escutar um ritmo, querer sempre vender a mensagem que tudo é bonito e maravilhoso. Vira uma coisa superficial. E tipo, é difícil saber se uma banda ela consegue ser gigantesca desse jeito, sem ser um pouquinho pelo menos superficial, de ter aquele fã que, tipo, fã também, né, muito... Mas ter aquela pessoa que ela vai no show só pra, tipo, ouvir uma música, sabe? É porque, tipo, cara, com certeza tem muita gente que vai no show do Coldplay porque, tipo, ouviu, sei lá, Viva La Vida. Com certeza, lá no rádio, mas eu acho o seguinte, assim, vai aproveitar o show também. Então, mas falando exatamente nesse exemplo que você deu, eu acho que a pessoa vai aproveitar muito mais o show do Coldplay nesse sentido, do que, por exemplo, foi no Foo Fighters, que eu acho que é uma banda que, pelo menos aqui no Brasil, pra tocar no Maracanã, eu não vi as pessoas cantando as músicas como eu vi no primeiro show que eu vi lá no Lollapalooza. Totalmente, sacou? Tipo, de você não ouvir a voz do Dave Grohl, de tudo. Por quê? Porque as pessoas acham que conhecem Foo Fighters quando não conhecem Foo Fighters. As pessoas não ouvem o disco não Foo Fighters, elas conhecem Everlong e mais algum punhado de músicas ali e acabou nisso. Isso faz parte. Também. Exatamente. Isso faz parte. Você acha que quantas bandas ao longo da história... Que a banda é ruim, mas assim, por causa disso. Com certeza, antigamente, se você pegasse, sei lá, Bon Jovi antigamente, pegasse o Guns antigamente, todo mundo conhecia boas partes das músicas, sacou? Pode não conhecer tudo, mas conhecia. Fora o tamanho do repertório também. Com o passar dos anos, isso faz diferença. Mas começa a fazer diferença. Faz e não faz. Nesse ponto, nessas duas bandas. Porque, por exemplo, o Guns não tem um repertório tão grande. O Guns tem 3, 4 CDs. Mas eu concordo, o repertório vai fazer uma puta diferença ao longo dos anos. Falando do Não Morreu. Vamos ficar nessa morreu, não morreu. O Cage the Elephant, que é uma banda... Eu no começo do Cage, eu tinha uma ideia diferente do que era o Cage. Eu achava que era uma banda muito mais grunge, muito mais suja, muito mais... Eu não sei, mais radical. Aí chegou no último disco que eles lançaram e era uma parada bem mais rock and roll. Eu falei, caralho, nossa, eles super se venderam e tal. Aí eu comecei a ouvir o disco, porque eles iam tocar no Lollapalooza de novo e eu ia ver eles de novo. E terceira vez que eu tava vendo Cage. Mas assim, não era uma banda nunca que tinha me enchido tantos olhos. Eu achava maneiro uma música ou outra. Mas quando eu comecei a ouvir o disco, eu falei, cara, essa porra é boa. Aí eu fiz uma playlist pra mim pra ouvir e falei assim, cara, eles têm muita música boa, muita música maneira. Cara, eu só fui me dar conta disso muito tempo depois. Quando eu vi o show, eu falei, caralho, na moral, eles são exatamente... Não sei se exatamente, que eu não vi, nunca vi nem hoje em dia. Mas tipo, cara, me dá a sensação daquelas bandas dos anos 70, tipo Rolling Stones e tudo, mas não querendo fazer um som naquela época. Mas a áurea da banda... Existe uma coisa muito rock and roll ali, mas também não é um som datado, é um som que tipo... E os caras, eles estão... O vocalista, o cara corre de um lado pro outro, pula nos outros, grita. A porra dos guitarristas, minha banda se movimenta. Existe toda uma... Sabe? Então, tipo assim, é uma banda que tem 4 discos. 4 discos, vamos comparar aí com o que tem o Guns, talvez, provavelmente. Realmente, 4 discos, se você tirar uma qualidade boa entre eles, dá pra tirar 3 ou 4 músicas de cada disco. Você já tem 15 músicas aí, pelo menos, pra fazer um show. É um repertório. Ok, sim. Com certeza. É uma banda nova, mas as pessoas não conhecem. E assim, acredito que se não ficasse de frescura, muito maluco das antigas poderia achar maneiro o Cage. Com certeza, o Cage seria uma banda que eu falaria. Esses caras poderiam gostar. Mas aí, outras coisas. Mistura de gêneros. Ou transgressão de gêneros. Muita pessoa não consegue, das antigas, entender isso. As pessoas querem ver aquele rock and roll como era antigamente, como era, tipo assim... Cara, mano, fala pra mim que tudo que já foi feito... Tipo assim, já fizeram tudo que tinha que fazer. Não, isso aí não... Então, olha só. Em parte pode até ser verdade. Não. Ok. Pode ter existido um limite para se criar. Não significa se criar no sentido assim, conceber algo gênero novo, exatamente, mas... Não, é difícil você ser 100% original, por exemplo, ou fazer uma mistura que ninguém nunca fez. Cara, até bandas já, tipo, nos anos 70 já não eram mais, porque tinha muita gente naquela época que falava assim, tudo isso aí que tá fazendo, os caras de blues dos anos 30, 40 faziam. Então, tipo, cara... Aí só que é o cara que defende o rock and roll hoje em dia fala assim, não, mas não é, porque tem uma mudança aqui. Cara, mas... Toda geração seguinte vai vir e o cara tentar se dedicar um pouco à música. Eu não sou estudioso de porra nenhuma. Tipo assim, até gosto de música, leio e tal, mas eu não sou o maior dos especialistas. Mas, cara, eu consigo ver coisas... Hoje em dia eu tenho uma cabeça muito mais aberta do que eu tinha, sei lá, 10 anos atrás. Não, com certeza. Isso é uma coisa que parece chavão, mas... mas que rola muito, não com todo mundo. Justamente por isso a gente tá nesse assunto. Mas é uma parada que com o tempo você vai aprendendo Mas tem que querer. Sim, você tem que estar disposto ali a... Mas essa que é a parada, muita gente coisas não tá querendo. Coisas novas, coisas diferentes. A galera que fica batendo nessa que o rock morreu, geralmente é uma galera que... Sacou? Tipo, essas bandas aí das antigas que eu curtia fizeram tudo de bom que poderia ter sido feito.
e agora todo mundo é uma merda, entendeu? Qualquer galera mais nova que apareça aí pra fazer qualquer coisa relacionada ao rock and roll tá copiando alguém, ou é vendido, ou sabe, tá indo pelo caminho errado. Nesse ponto, eu até tenho um cara que ele foi talvez um que me fez abrir muito a cabeça, assim, que é o Lúcio do Pop Load, porque é um cara que ele tem, sei lá, seus 40, 50 anos, e é um cara que ele tá sempre, tipo assim, às vezes até me irrita um pouco nele isso, mas me irrita de um jeito bom, assim, porque, tipo, ele tá sempre tentando ver a próxima moda, a próxima onda, a próxima banda. Então, tipo assim, ele é um cara que ele gosta de coisas antigas, mas eu não sinto ele parado no tempo. Às vezes ele hypa muito algumas coisas que eu acho que não precisa, mas como muita gente faz isso, mas eu acho melhor o cara hypar mais as coisas do que ficar falando mal de qualquer parada nova. Exatamente, ou ficar preso naquela coisa da época, sacou? Tipo assim, pensa no seguinte, os caras vão ficar velhos. Sim. Os caras não vão querer mais fazer show, os caras vão morrer. Tipo assim, tem que existir uma sucessão das coisas, não tem? Beleza? Aí nesse ponto... Alguém tem que manter a chama acesa aí. Beleza, vamos pensar no público. Por mais que se tenha muito eletrônico, se tenha muito hip hop, se tenha muito pop nos festivais, por exemplo, mas a maioria dos festivais, pelo menos que eu vejo, até lá fora, rock é o predominante ainda. Sim, sim. Independente do gênero que seja, rock é o predominante. Até se você pegar um Lollapalooza ou Coachella, esses festivais Bonnaroo e tal, Bonnaroo não sei se tanto. Tem esse grande, no line-up tem muita banda de rock e derivados assim, mas aí tem os headliners ali, que tem os rappers e tal. Cara, mas é legal você ter mas essa... aí tá rolando essa mistura que também, tipo, cara, é maneiro. É legal ter essa troca, porque, por exemplo, vamos falar do hip hop. O hip hop, 4, 5 anos atrás, ele tava começando a ficar fadado a mesma coisa, sendo que hip hop é um gênero muito mais recente do que o rock, por exemplo. Deve ter seus 30 anos, por aí. É, um pouco mais. Do 70 e pouco, final dos anos 80, começo dos anos 80, até agora, sei lá, 30 e poucos anos, 40 anos que seja de hip hop, o que o hip hop fez pra poder dar uma revigorada nele? Junção com outros gêneros, música eletrônica, rock, também, jazz, muito jazz, e assim, rock foi um gênero negro. É um gênero criado, não vamos achar que é branquinho, mas foi um gênero criado por negros, se popularizou com brancos, mas foi um gênero criado por negros do blues. A base de tudo é aquilo ainda. Beleza. O jazz, os caras mais fodas da vida são negros. Os mitos do jazz são negros. Então, o hip hop tá ali meio que no meio ainda, por mais que música eletrônica não seja muito isso, a música eletrônica foi criada também por negros. Porque a base da música eletrônica tem o Kraftwerk, tem umas bandas assim, mas cara, DJ Grandmaster Flash. Sim. O África Bambata. Sim, toda a subversão que você conseguiu fazer com a tecnologia pra poder criar ali essa doideira toda, meio que veio dessa galera. Sim. Sacou? Por que eu falei disso? Porque, primeira coisa, a mistura de gêneros é uma coisa que é muito... A gente tá vivendo uma época hoje que é difícil você classificar uma banda, porque classificação de qualquer coisa é uma merda. Pra que você tem que ficar classificando as coisas? Você pode... Isso aqui é mais isso do que mais aquilo? Ok, beleza. Mas isso é uma coisa que acho que incomoda muitas pessoas das antigas, que não podem falar esse rock é daquele jeito. Cara, porque realmente o rock... ou hip hop, ou qualquer outro gênero, tá se mesclando muito com outros gêneros. Outras coisas, E nós estamos realmente vivendo essa época de junção das coisas, mas tipo, universalização das coisas. Que eu acho que realmente eu sinto muito, por mais que a gente não tenha muito da língua e tal, mas a gente latino não tem mais tanto uma discrepância pra uma galera americanizada ou pra uma... Existe uma globalização maior das coisas. Então, obviamente, vai existir mais dessa mistura de gêneros. Não só isso, mas a gente tá vivendo isso muito no rock, mas de outros gêneros, como eu acabei de citar do hip hop também, de resgatar valores antigos, porque tudo, seja na moda, seja na música, seja em qualquer coisa, é tudo cíclico. Então, cara, o que deve estar fazendo de rock hoje em dia é pegando e fazendo versão 2.0. Pode não ser a mesma coisa, mas é diferente. O Royal Blood, que é uma banda nova, que tá se criando um público, a galera rock and roll gosta muito do Royal Blood, mas é um som que ele pode ser acessível a uma galera nova que não seja do meio rock. Porque ele dialoga muito com outros gêneros, ele pega muita coisa certa que o Jack White fez, que o Queen of the Stone Age fez, que são bandas que eu acho que também não tentam ficar presas. Que se permitem mudar o som um pouco. Ao mesmo tempo que mantém a estrutura própria deles. Não se descaracteriza, assim. É você ter essa liberdade e habilidade também pra poder experimentar coisas novas sem renegar a história da sua banda e perder público por causa disso, sacou? São poucas bandas que conseguem fazer isso de uma maneira legal, de
de você conseguir fazer cada disco um som diferente, Uhum. ou ir jogando influências ali ao longo da sua carreira e conseguir manter essa base de fãs fodas. Como eu já disse ao longo do programa, eu acho. Existe muita coisa ruim. Existe muita coisa ruim. Como sempre existiu também. Esse é um ponto, cara. Como, tipo, pô, mano, cara, é óbvio que, tipo, eu fico vendo um monte dessas bandas indies que eu escuto hoje em dia, ou que estão aí na moda. Será que, eu fico pensando realmente, será quantas delas que vão durar quanto tempo? Cara, mas quantas do hair metal, quantas daquele rock setentista, quantas do hard rock, quantas do grunge, quantas que surgiram e que depois desapareceram porque não cara, era pra ser. Exatamente. Teve... Pode ter o seu valor naquela época, ou pra pessoa que escutou. Você pode redescobrir essa banda hoje em dia, uma banda que ficou num certo ostracismo. Mas acontece. É muita banda, gente. E assim, pensando pelo lado cíclico, quem disse que... Eu acho que hip hop não, mas por exemplo, a música eletrônica não pode saturar de um jeito como já está sendo saturado, ao meu ver, e pra pessoas até o David Guetta falou que tá ficando saturado, o Calvin Harris já falou isso também. Talvez descer um pouco e alguém fazer alguma coisa de rock e o rock voltar a ficar... Quem disse que não, cara? O rock foi durante muito tempo, uns bons, sei lá, 30 anos, 40 anos, talvez sendo o gênero primordial nas paradas lá. Sim, todos os grandes festivais eram de rock, todos os maiores artistas eram de rock, com exceções aí, sempre tiveram em todos os gêneros e todas as épocas, mas assim, era grande coisa ali comercialmente também, e isso eu acho que faz muita diferença. E é esse espaço que eu acho que assim, inevitavelmente eu acho que o rock perdeu espaço pro hip hop, por exemplo, nesse aspecto, assim. Tipo, a música dos jovens, por exemplo, hoje em dia é o hip hop, tipo, a galera é muito mais fã de rappers e de grupos de rap hoje em dia do que de bandas, entendeu? Porque não só é questão, você tem que entender qual é a batida da sua época, qual é a sonoridade da sua época, mas talvez o que se passa de mensagem. Eu acho que o hip hop ele tem uma mensagem que era muito do que... O hip hop sempre teve essa ligação muito forte com uma coisa social. Sim. Mas hoje em dia, eu acho que não só continua se falando da própria questão negra do hip hop, até mais hoje em dia voltou muito forte, mas parece que é muito mais ampla a mensagem. O hip hop ele consegue hoje em dia dialogar, até porque ele sabe que tem mais público, então a mensagem, tipo, são muitos temas, são tipo, disco novo Tyler, The Creator. É muita coisa que você pode se identificar com você mesmo, sabe? O cara tá falando das amarguras e dos problemas dele mesmo, então, tipo, às vezes o rock não tá falando disso. O Lemonade da Beyoncé. Que eu lembro que eu já vi gente falando que, tipo, cara, ficar citando a Beyoncé como exemplo de pop mal feito. Cara, que porra de mundo que você tá vivendo? Eu acho que ela é o mais bem executado e de que tem, não só de pop, mas na música hoje em dia, cara. Porque a mulher, por mais que você tenha mais de um produtor, sei lá, pra fazer o disco, mas, cara, mas é um disco dela. É tipo, a mulher tá metendo a mão em tudo aquilo ali, ela não tá esperando um objeto de... Não, ela chegou nesse ponto que ela pode fazer a parada dela 100%, assim. Completamente ambicioso. Sem depender de, tipo, de alguém falando na cabeça dela que ela tem que ir por esse caminho, porque isso vai funcionar, isso não vai funcionar. Não, exatamente. Ela tá confiando... Ela chegou nesse ponto que ela pode se bancar e fazer, tipo, não, eu vou falar disso. E outra coisa, quantas pessoas que não precisam ouvir, essa mensagem dela é muito, tipo, cara, a mulher fala sobre infidelidade, tipo, quantas mulheres que sofrem essa porra aí, a mulher fala sobre muito bagulho social e questão de racismo absurdo que o nego tá sofrendo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, a identificação que tem dos temas, porra, a mulher é uma mulher, já começa por aí, uma mulher negra, e conseguiu o status e o poder que ela tem hoje em dia, sacou? E com todo o mérito possível. E sonoramente é muito foda. É muito foda. A mulher consegue pegar no mesmo... Você escutou o Lemonade? Escutou, né? Escutei. O bagulho que eu acho foda desse disco, ela conseguir pegar vários caras convidados e ir mesclando as coisas ao mesmo tempo que ela se adapta à pessoa, mas a música nunca deixa de ser dela. Sim. Aí, por exemplo, a música com o Jack White foi indicada no Grammy, eu acho, melhor música de rock, né? E nego... Cara, que porra é essa? Começou a surtar. Mano, é uma das melhores músicas de rock do ano passado. Cara, só bota isso na sua cabeça. Você não tem que falar. Porque ela é rock and roll pra caralho nessa música. A música tem uma estrutura muito... Tipo, ela é raivosa, sacou? Coisa que às vezes falta pro rock hoje em dia. Aí, tipo, eu realmente quero defender as bandas de hoje em dia, mas muitas das bandas de hoje em dia não pretendem ter essa certa ambição que o hip hop tem. Sim. Porque aí também um grande problema é isso. Você quer público, você quer ser essa coisa grande, grandiosa de novo, assim. Mas assim, você tá dialogando com o público, você tá dialogando com as pessoas com a mentalidade dessa época.
Porque não adianta nada ficar fazendo um som falando de sexo, drogas e rock and roll e uma coisa super anos 70 e 80, 90, sei lá o quê. E, tipo, quem vai querer ouvir isso? Sacou? Tem gente que vai querer ouvir, obviamente, mas assim, pensando em número, pensando em trazer bastante gente pra isso, assim, você tem que ter um certo tato do que falar, entendeu? Cara, não que você tem que falar só sobre coisas que vão também fazer sucesso, sim, obviamente. Sim. Mas assim, se você ficar só falando merda e cantando sobre coisas superficiais o tempo inteiro, tipo, uma hora a galera vai cansar, entendeu? E assim, outra coisa, vamos pensar no seguinte, até bandas lá de antigamente que começaram a fazer músicas mais sinistras, mais complexas, até não precisa nem politizado, mas mais profundas e tudo. Sim. Cara, Beatles era um produto simplesmente. Sim. Beatles era um Backstreet Boys, era um One Direction, era um... mas era. Cara, a primeira fase dos Beatles, você pode... Cara, foda-se se você gosta de Beatles. Se você não consegue ver isso, você sabe o que é isso. Não sou eu que tenho que falar isso pra você. Os caras sabem disso, todo mundo sabe disso. Mas ao longo do tempo, a mesma coisa que aconteceu com a Beyoncé. Os caras começaram a ter poder, começaram a ter controle da carreira. Pra poder fazer o que queria fazer. Exatamente. Mas assim, pra fechar, morrer não morreu. Não. A gente sabe que não morreu. Tem que saber onde procurar. E tem muita coisa pra procurar. Eu acho que falta boa vontade das pessoas. Falta boa vontade das pessoas do público geral, ou seja, do público-alvo. Eu acho que não há diálogo entre as duas coisas. Eu acho que nós estamos vivendo essa época de transição. Do galera tiozão que acha que o rock morreu e da galera que tá crescendo agora com bandas novas e Sim. Então eu acho que talvez daqui a 10, 15 anos, sendo muito otimista, eu acho que talvez vai dar uma voltada a ser o que era antes. Você falar que vai ser o primeiro lugar das coisas, eu não faço ideia. Até porque dessa questão do hip hop ter desbancado o rock and roll no primeiro lugar ali, o rap tem muito lugar pra crescer ainda, entendeu? Então não vai ser uma coisa que tipo vai ser uma moda que daqui a pouco a galera vai tipo desencanar, assim. Não, tipo, tá todo mundo ficando cada vez mais foda também. A galera do hip hop é um pouco mais aberta, os músicos em si, do que propriamente o... Até porque eu acho que quando você tem mais obstáculos pra poder passar, né? Os caras tiveram pra fazer muito sucesso. Então eu acho que você acaba sabendo ser mais maleável com as coisas. Então, eu acho que tem muito disso. Eu acho que o rock ficou meio mal acostumado. Eu acho que vai ter que comer um pouco de arroz com feijão. E a gente vai ter que ver, tipo assim, eu acho que estão nascendo, mas falta ainda nascer as bandas dessa geração. Sei. Sacou? Acho que faz sentido. Acho que é um processo. O processo de declínio, como houve um processo de declínio com o metal muito. Mas, por exemplo, o metal, ele não é o primeiro lugar das paradas, mas o metal hoje em dia, ele vive muito bem, obrigado, na minha opinião. Eu acho que ele não... Porque deve ter ouvido uma época que o nego se perguntou, o metal morreu? Então, cara, o metal hoje em dia, ele tem os seus festivais, ele tem os seus públicos e faz coisas. Tem um público fiel. E, cara, e o metal, na minha opinião, faz algumas coisas muito ousadas que o rock em si não consegue fazer mais hoje em dia. O metal sempre foi ousado, mas ele saiu um pouco daquela coisa de ser meio... só, tipo, meio... Mas pra ser um pouco, tipo, mais agressivo em outros lados. Ser, tipo... E foi um gênero também que teve que lutar com muita coisa. Pra poder ser aceito, sacou? O rock foi um período de tempo na história que ele teve que... Ele foi desde sempre a música dos jovens. Não teve uma história, por exemplo, parecida com a do hip hop que a galera tá onde tá hoje porque ficou muito cascudo, assim, e... Um gênero marginalizado durante esse tempo. Exatamente, com a maioria da música negra, assim, né? Tipo, o que acontece com o funk aqui no Brasil e o que aconteceu com o samba já. Então, tipo assim, a galera teve que correr muito atrás. Muito mais do que, tipo, a galera do rock, na minha opinião, também. E eu acho que foi isso, a galera ficou todo mundo muito mal acostumado, achando que, tipo, nós somos muito grandes para cair, mas deu uma bela caída aí. Mas tá vivo ainda. Tá vivo, não se preocupe com isso. Tem que correr atrás também. Quem gosta, vai atrás e acha coisa boa pra ouvir. Com certeza. Volta e meia aqui no Musicalize fazendo reviews, eu tento realmente ser o mais amplo possível em gêneros e trazer coisas legais, não só o mais popular, indicações, eu até gostaria de fazer mais indicações assim, e não significa que o outro debulhando a gente não faça falando só sobre bandas novas boas. Acho válido. Foi isso, né? Isso. Outro debulhando, outro programinha. Não se esqueça de curtir, de compartilhar. E daqui a 15 dias tá de volta aí, né? Aí, ó, sumiu, rock and roll. Beijo, abraço e partiu.